Eu cumprimento com a paz e a graça do Eterno Pai a todo aquele que me ouve, as ovelhas queridas de meu Pai. Tenho alegria novamente, de mais uma oportunidade de transmitir a você aquilo que o Senhor tem me falado. Eu só quero falar o que o Senhor me fala, porque eu quero agir como Yeshua agia. Ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Eu não quero falar nada de mim mesmo, as conclusões que cheguei, não. Eu só quero dizer o que ele me diz, porque é o que ele diz que faz a diferença. Estava lendo por esses dias Ezequiel 47, que o Senhor tem me falado. E trata-se daquela experiência que o profeta Ezequiel teve, em que ele via uma água sair do altar e descer pela campina e enchendo o rio e transformando a sua margem. E essas águas depois chegavam no Mar Morto, transformando tudo. E eu vejo por ali que não é a ação de Ezequiel, não era a ação do anjo que o guiava. O efeito, a transformação, a limpeza, a transformação da morte em vida vinha por causa da água. E a água é a palavra do Eterno. Então só nos interessa a palavra do Eterno. É só ela que muda. Não é a estratégia do político, não é a fala do político, não é a opinião dos homens. É a palavra do Senhor. Nós precisamos lidar com ela, falar a palavra, transmitir a palavra, porque é ela que dá vida onde está morto. É ela que transforma situações. É ela que transforma morte em vida. É ela que dá alta produção de peixes onde não podia ter nenhum sobrevivente, nenhum ser vivo no Mar Morto. Mas com a passagem da água pelo Mar Morto, o Mar Morto se torna um grande produtor de multidão excessiva de peixes. E as margens do rio se tornam grandes produtoras de árvores frutíferas, cujos frutos alimentam os povos e cujas folhas curam pessoas. Oh, maravilha! Apesar de eu ter falado esse tempo todo sobre Ezequiel 47, eu quero agora falar com você mais duas outras passagens bíblicas. Vamos primeiro para Zacarias, capítulo 2, verso 7 a verso 13. Zacarias 2, 7 a 13. Abra aí a tua Bíblia. Diz assim o Senhor: Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Situação difícil, hein? Habitar com a filha de Babilônia é ver a idolatria, é ver a imundícia, é ver a abominação, é ver o desagrado ao Senhor, é ver tudo contra o Senhor. Então, ó Sião, quem era Sião? A cidade do Eterno, referindo-se ao povo da cidade e à própria cidade, ao próprio local e ao povo que habitava o local. Livra-te, tu que habitas com a filha de Babilônia. O Senhor está falando, livra-te. Ele está falando, sai do meio disso. Sai. Para de dar ouvido, para de dar atenção, para de participar. Sai. Livra-te.
livra-te. Se habitas com a filha da Babilônia, livra-te. Sai do paganismo. Sai do paganismo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, aos povos que roubaram, que levaram lucro, que levaram os bens. Então, depois da glória, o Senhor levou o profeta a estes povos. E por que ele levou? Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, do olho do Senhor. Alguém consegue tocar no olho do Senhor? Será que o Senhor vai deixar alguém cutucar o olho dele? Nem você deixa. Por causa da sensibilidade do olho, ninguém deixa. O cisquinho que cai no olho incomoda tanto e a gente faz de tudo para tirar. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Então há um contratempo. Hoje as coisas estão de um jeito, mas amanhã elas serão o contrário. Amanhã elas serão o contrário. O poder, a autoridade vai mudar de pessoas. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião. Olha que a filha de Sião ainda habitava com a filha da Babilônia. Mas o Senhor ainda assim está dizendo: olha, alegra-te, exulta, porque eis que venho, eu habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então a promessa do Senhor, a gente não pode esquecer que é a promessa. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Então, não só o povo que já é do Senhor, mas muitos verão e querem participar daquilo que é bom. Verão a prosperidade do povo do Eterno, vão ver a paz do povo do Eterno e vão querer participar. Se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então, muitos que hoje não são povo do Senhor serão daqui a pouco por ver a obra do Senhor no meio do seu povo. Mas isso precisa ser longe da Babilônia. Porque a Babilônia atrapalha, mistura as coisas. A Babilônia dá muita opinião, a Babilônia acha que tem a verdade, que sabe, que tem a solução. E quer abafar o povo do Eterno, a fala do povo do Eterno. Desdenha da palavra, acho muito bobo, muito ruim, muito simples. Não acredita no poder dessa palavra, acredita no poder da ciência, nos políticos antepassados, que criaram teorias. É aí que está a crença. Verso 12, capítulo 2 de Zacarias. Então o Senhor possuirá Judá. Ou seja, a posse do povo vai ser do Senhor. Não vai ter Faraó no controle.
A grande maravilha que se operou quando o povo saiu do Egito é que o povo passou a ter um outro senhor, o povo mudou de senhorio. Porque enquanto o povo estava no jugo do faraó, o Senhor não podia assumir o total controle sobre o seu povo, para não passar por cima da autoridade. Olha o respeito do Eterno. Mas quando o Senhor tira o povo de debaixo do jugo desse senhorio opressor, pagão, então o Senhor assume a autoridade direta sobre o seu povo. E aí assim, e aí sim, debaixo desse jugo, o povo se realiza, porque o jugo é manso e suave. Então é exatamente isso que o Eterno está fazendo. O seu povo mudará de jugo. Porque o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém, ou seja, o Senhor vai assumir o seu senhorio sobre o seu povo. O povo se entregou a outros jugos, mas o Senhor vai resgatar este povo. Ele vai ser o único Senhor deste povo. E aí ele fala: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Ele despertou, quer dizer, ele disse: basta. Chegou o tempo, basta. Não mais essa fala, não mais essa opressão. Chegou o limite. O clamor chegou a mim e eu socorro meu povo. Então não é a ideia dos homens, não é o seu arsenal de teorias aprendidas ao longo da experiência. Não são as teorias de Lenin, de Marx, não, ou de qualquer outro homem. Não, o Senhor está falando, cale-se, cale-se, toda a terra, cala a boca, cale-se diante dele. É a palavra dele que transforma. Quem vai falar agora é ele. O povo tem que dar ouvido a ele. O povo, se é povo do Senhor, escuta a voz dele, anda no caminho dele, cumpre a lei dele. Porque ele ensinou o seu povo, ele não deixou o povo aqui sem ensino. Ele deixou a palavra escrita para o povo saber como andar, como viver, como vencer. E agora nós vamos para uma outra palavra que traz o mesmo sentido. É Isaías 14, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Isaías 14, de 1 a 6. Diz assim o Senhor: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. É a mesma palavra que está em Zacarias 2. E ajuntar-se-ão com eles os estranhos e se achegarão à casa de Jacó, e a casa de Jacó vai ser atrativa. Nós vamos viver esse tempo depois das tormentas difíceis que vamos ter.
por agora, né? Que nós vamos ter esse tempo, de conserto, nós vamos viver um outro momento, ele é necessário, porque o preparo do Senhor para a igreja que vai subir, para a igreja, né? A igreja só. E os povos os receberão. Olha só, vai chegar esse tempo, não está longe, ele está perto, em que o único que vai ter algo a oferecer é o povo do Senhor. E aí o povo vai ver a vivência, a experiência do povo do Senhor, e o povo vai querer isso. O povo vai querer esse estilo de vida. O povo vai querer aquelas bênçãos. Então, muitos. Por quê? Porque é o preparo da igreja. Porque é a chegada é quando o Senhor estará buscando a sua igreja. Então haverá esse preparo. E muitos povos, ou seja, é a reunião da igreja em todo o mundo. Os povos vão se interessar por isso. Mas onde é que vai ter um povo que vai chamar a atenção? Onde é que isso começa? Isso começa por aqui, nesta nação. Não se esqueça, depois das tormentas. E os povos os receberão. Receberão quem? O povo de Jacó, o povo do Senhor, o povo do Eterno. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, aos lugares onde lhes é devido. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servos. Eu estou dizendo para você que as coisas vão mudar, que a autoridade vai mudar de lugar. Eu estou dizendo. Os homens estão falando muito, estão escarnecendo, estão achando que conhecem, que sabem, que têm a solução, que têm a inteligência, que podem fazer. Mas o Senhor está dizendo: cale-se diante dele toda a carne. Cale. Chega da carne ficar falando, chega da carne ficar se achando, chega da ação da carne. Isso está pertinho de acabar. E aí o poder vai mudar de lugar. Aqueles que despojaram, aqueles que humilharam, aqueles que oprimiram, se tornarão servos daqueles a quem oprimiram. E cativarão aqueles que os cativaram. Olha, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. É o poder mudando de lugar. Porque vai chegar uma hora em que vai se perceber que quem sabe é o povo do Eterno, porque tem a palavra dele. Quem tem poder é o povo do Eterno. Uma hora isso será visto. Hoje não é assim, pelo contrário, hoje se zomba desse conhecimento, desse poder, mas vai chegar uma hora em que esse poder que vai fazer a diferença e aonde reconhecer que nada sabia, nada podia, nada entendia. Isaías 14:3.
E acontecerá que no dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor? A cidade dourada acabou, o grande poder caiu, virou cinza, foi desfeito. O grande saber foi desfeito. Vai se dizer isso, nós vamos abrir a boca para dizer isso. Verso 5: já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aleluia. Estou te dizendo, poder, hoje ele está no lugar. Daqui umas horas, daqui uns dias, depois das tormentas, o bastão vai mudar de mão. E eu vou ler de novo o versículo 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então, o cetro foi quebrado. Acabou o poder. Acabou a autoridade opressora. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Há um domínio das trevas que vem desde muito tempo e vem dominando. Mas o Senhor vai dar em breve, daqui uns dias, o Senhor fará cessar, quebrar este domínio. Tudo vai ficar esclarecido. Isso será exibido. Isso será mostrado. Mas também será quebrado. Será esmiuçado, se desfará. Porque o Senhor é que vai reinar sobre o seu povo. Querido e amado Pai, nós agradecemos porque há muitos e muitos anos, ainda 750 anos antes de Cristo, o Senhor deixava a palavra para nós, muito antes. Eu estou falando do tempo de Isaías, mas mesmo antes de Isaías, mas vamos nos referir ao tempo de Isaías. Lá naquele tempo, tu já estavas pensando em nós, falando do nosso tempo, falando, vendo, prestando atenção na opressão que sofreríamos, que os povos que te servem sofreriam, que o povo temente sofreria. E tu já fazias as promessas de livramento para o teu povo. Oh, meu Pai, quase 3.000 anos depois esse povo ia existir. Depois das promessas. Meu Pai, 3.500, 3.800, 2.800, 2.500 anos depois, quase 3.000 anos. E até mais, o Senhor tem promessas para nós desde a Torá. Obrigado, meu Pai, por todo esse investimento em nós.
Nós queremos nos calar, sim. A única palavra que nós queremos falar é a tua. Somente a tua, porque somente ela transforma. Nós queremos te ouvir e falar o que é a palavra para esse tempo, para esse momento. Nós queremos dar a palavra certa para a situação correta, para a pessoa, para o momento que ela está vivendo. Nós queremos falar segundo a tua orientação e para a glória do teu nome. Nos dê assim essa sabedoria, essa sensibilidade para entender o que o Senhor está nos mandando falar, porque a tua palavra é que transforma, é que muda situações. Não são as nossas experiências, não são as experiências dos homens, é a tua palavra. E que nós nos calemos, não falemos mais do nosso ponto de vista, que não sabe, isso só faz mal. Nós queremos a tua. Fale o Senhor, fale o Senhor, fale o Senhor, fale o Senhor. É o Senhor que tem poder, é o Senhor que fez tudo, é o Senhor que é o dono de tudo, é o Senhor que sabe tudo. Fale o Senhor. Que a nossa carne se cale e só abra em obediência a ti, para proferir somente a tua palavra, somente o teu verbo. Em nome de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nessa paz, nessa graça, em nome de Yeshua. E até o próximo áudio. Amém.